Mano, os caras davam tapa na minha cara, falava que eu não podia falar que lutava jiu-jitsu, e aí você vai encontrar no jiu-jitsu de tudo. Assim como o bodybuilder também abraçou todo mundo. Jiu-jitsu, você tem praticamente minha idade só de prática do esporte. Treino isso desde 2001 pra 2002, né? Então é 24 anos treinando isso, e eu amo isso. Meia dose para o treino sem pano. A gente tá fazendo agora um treino sem pano no gi. Então jiu-jitsu são duas modalidades, né? Com pano e sem pano. Agora a gente tá fazendo uma preparação sem pano. É um jiu-jitsu bem mais pegado, né? É mais pegado porque como não tem uma pegada de kimono que mantém a pessoa mais próxima, ele fica bem mais rápido e mais forte, né? Então é uma modalidade que eu particularmente gosto bastante. Não treino muito, mas pretendo competir esse ano. Né, a gente tem uma lenda aí do no-gi, tá ali puxando o treino, que é o Vivaldo. Então assim, mano, muito conhecimento. E depois vamos descer para fazer um com pano, que é um jiu-jitsu mais refinado e competitivo. Isso aqui é o mais próximo de um jiu-jitsu que seria usado na rua. Esse aqui é o mais próximo. O Sharkzinho já tá ali aquecendo ali. Falei que o cara tinha 10 anos de jiu-jitsu, o cara tá batendo nele. Louco. Sai, pode ir, vamos pra carne. Obrigado, hein? Tá muito bem, parabéns, mano. Valeu, obrigado por ter vindo aí. Eu treino bem pouco sem kimono, mas na real eu gosto mais até do que de pano. Só que onde eu treino a gente só tem um treino na semana sem kimono. A gente tem que ter todo mundo bem, sem lesão, pra poder me dar treino. Exatamente. Então não adianta eu machucar alguém. Então a gente aqui tá acostumado sempre a treinar. E o jiu-jitsu evoluiu por causa disso. Na minha época, mano, os caras davam tapa na minha cara. Falava que eu não podia falar que lutava jiu-jitsu. Então o comparativo que eu faço hoje é: não pode colocar um BJJ lá no Instagram, só a parte da faixa azul. Então eu não falava que lutava jiu-jitsu até pegar a faixa azul. Mano, isso se espantava muita gente e perdia muitos talentos. Porque, mano, um cara igual o Shark, que é bodybuilder, se ele visse isso, ele ia falar: não, mano, eu vivo de outra coisa, eu não quero isso pra mim. Aí hoje não, ele sabe que ele vai poder treinar, aprender o esporte, que é muito bom, e sem se machucar e continuar seguindo a vida dele normal. E aí você vai encontrar no jiu-jitsu de tudo, de tudo. Assim como o bodybuilder também abraçou todo mundo. Não é mais aquele negócio que ficava os freak na academia, batendo peso. Não, mano, tem como treinar direito, tem como seguir uma dieta e ter um shape totalmente estético legal. Eu acho que todos os esportes vão caminhar para isso, né? Uma evolução, né? Uma evolução. O bodybuilder ainda caminhou antes e foi muito bom, porque acho que a gente deve conseguir ver muito mais gente usando suplementação, muita mais gente conseguindo viver bem do esporte, né? Sem precisar ser aquele negócio legal. É um negócio que muita gente praticando é muito legal de ver. E o jiu-jitsu está caminhando para isso. Exato. O que é legal. Então vem, é um treino gostoso, traz a família, as crianças estão treinando, meus filhos estão treinando lá embaixo e todo mundo num ambiente bem gostoso de conviver. É bem legal, mano. Isso é bacana porque eu comecei o jiu-jitsu tem um pouquinho mais de um ano só. E isso é uma diferença que eu senti muito grande, que quando eu ingressei no bodybuilding, no fisiculturismo, ainda tinha essa parada old school, era tudo muito fechado. Pra você dar um treino com alguém mais experiente, o cara meio que te afastava, não queria saber. Tinha algumas pessoas solistas, mas a maioria não era. No jiu-jitsu, eu já me inseri nesse esporte e eu já me senti abraçado logo de cara. Por uma comunidade, uma família. Toda equipe que eu visitei eu fui respeitado, as pessoas treinam ali com o intuito de treinar, não é pra mostrar que ninguém é melhor que ninguém. Toda academia tem o seu ego, toda academia tem aquele atleta ou outro que quer mostrar serviço, Sim, né? sim, sim. Mas cada vez mais lugares que eu treino, no jiu-jitsu eu me sinto mais abraçado e vejo menos disso, cara. Então, E tem de cair, mano. Todos os esportes, o caminho é esse. Eu acho que se todo mundo ficasse guardando a receita ali do bolo, igual ficar no bodybuilder, eu treinava mais forte em 2005 e tal, mano. Os caras pegavam um papel de padaria e escrevia dieta. O cara que escrevia dieta aqui na Zona Norte era o cara que fazia consultoria com o Júlio Balestrin, tá ligado? Tinha um que passava e replicava se ele fosse com a sua cara. Se ele não fosse com a sua cara, mano, o segredo é meu. E você não sabia nem o que fazer, porque não tinha tanta, né? Não tinha esses conteúdos de internet, tanta troca de informação. E o jiu-jitsu igual, acho que todos os esportes, mano, vai ser muito bacana. Muito bacana. Aqui a gente treina, né, com a segunda pele no corpo, sempre. Por questão de respeito, né? Porque tem outras pessoas. E higiene, né? De não ficar pingando.
Só que o fato curioso, na competição é proibido usar a lycra por baixo. É proibido, você não pode usar, tem que ser safe. Você só usa a lycra em competição de no-gi. No-gi usa lycra e shorts. Tem o campeonato da DCC, que acho que é o campeonato mais famoso sem pano. E aí já tem técnicas proibidas no jiu-jitsu que tem na DCC. E aí lá não, lá você pode lutar de sunga. Você vai de sunga, você luta. E, mano, escorrega muito, perde a pegada. E aí já é um jiu-jitsu que... Agora até no sem pano da federação pode chave de calcanhar, mas antigamente só na DCC, porque é uma posição muito lesiva. Isso daí a gente vai falar depois. De posições que são proibidas em determinadas faixas pelo grau de lesão que ela pode causar. Né? Então você tira algumas, então faixa branca não pode dar uma chave de um medalhão de pé, nem o azul, nem o roxo. Ele não teria consciência e pode acabar machucando o colega não saber defender, só marrom e preto. E tem golpes proibidos em todas as faixas, como um batistaca. Um batistaca muito famoso, que foi muito famoso, é o Ricardo Arona tomou do Quinton Jackson num Pride. Mano, ele fechou o cadeado, o Arona é o lutador de Gil, o Quinton Jackson ergueu ele até o segundo andar e derrubou um. Pum! Que ele caiu, já caiu desmaiado. Deu sorte, não fraturar o pescoço. Taca, ele não é legal nem com golpe encaixado. Nem com copo encaixado. Nem com copo encaixado. O que normalmente o cara faz é dar uma muqueadinha de escorreguei e cair. Mas o se projetando em cima do cara não é proibido. Mesmo você tomando uma guilhotina, normalmente você vai tomar um batistaca quando a pessoa tá tomando um golpe, né? Porque seria uma forma, mas é proibido. É proibido. Em agosto de 2005 eu peguei a faixa azul. Tem 21 anos que eu peguei a faixa azul. Eu tenho um diploma aí, eu trouxe pra mostrar, engraçado. É engraçado, mas é exatamente isso. Por que demorava mais? Porque o cara, nem o professor te ensinava. Então ele retia muito. Então você ficava muito tempo nas faixas, porque realmente você não aprendia, se tinha muito que o treino de jiu-jitsu demorava 1h30, 2 horas, um aquecimento muito longo para ganhar condicionamento físico. Hoje você viu o quê? O cara quer fazer uma preparação física, mano, é academia de musculação, ele tem que levantar peso. Ficar correndo aqui no tatame, fazer essas coisas não vai dar força para ele. Então hoje já tem esse entendimento, você faz uma aula extremamente técnica de 1 hora e o cara procura preparação física fora daqui. E aí vem toda a parte de educação física, isso que é bom, envolveu o multisports, né? Os caras entenderam isso. O faixa branca pro faixa azul, ele não tem carência, né? O porquê que ele não tem carência? Porque às vezes o cara é um atleta de judô, né? E tudo que tem no judô tem no jiu-jitsu, então o cara chega de preto. Então ele já começa na faixa azul. E aí, a partir da azul, você tem as carências determinadas pela federação, não pela academia. É uma boa prática mínima. Mas a academia tende a estender um pouco mais, dependendo do que a pessoa quer. A pessoa quer o lifestyle, não tem um porquê ficar segurando uma faixa para ele. Ah, ele quer um nível de competição adulto. Pô, ele tem que estar voando. E aí não adianta, pra roxo é 1 ano. Mas, mano, se ele quer ser um campeão, ele vai ter que entender que o processo é mais lento. Assim como no bodybuilder. Uma coisa é aquilo com um shape estético, certo? Eu tenho um shape de praia, pô, legal pra caramba. Agora não, eu quero subir num palco. A caminhada é anos parece pequena, né? Quando você olha esteticamente o físico. Mas pra quem tá no esporte sabe que isso é diferença de anos, não, mas é outra caminhada. O processo é outro, é um off mais longo, é um puxar mais. E o jiu-jitsu é muito similar. Acho que todo esporte de alta performance fica muito parecido com isso de tempo. O que depende do que a pessoa procura, né? O Shark, ele começou, ele vem de outro esporte, ele já é um atleta master. Ele pega fácil as coisas, deu pra ver já no treino de sem pano, vamos ver agora com pano. E ele é um atleta master, mesmo competindo, no master ele vai estar bem, porque já é um pessoal mais velho que treina. Se fosse adulto, as trocas de faixa seriam um pouco mais lentas. Já na master, pode caminhar pela da federação e ele vai ser um super atleta e vai performar muito bem. Porque mesmo pelo tamanho dele, o feedback que a gente teve foi assim, a flexibilidade que ele tem, a agilidade que ele tem, que normalmente nos caras que vêm do meio do bodybuilder não tem. Então já é um ponto muito positivo para ele, muito positivo, porque força tá sobrando, né, de força. Tem que saber usar na hora certa, né? É interessante a gente falar sobre essas divisões de categoria, master e adulto. O que o Tanto já nos traz aqui sobre a categoria adulta é que a categoria adulta é para atletas abaixo de 30 anos. Então, o que acontece? Às vezes uma criança começa a lutar jiu-jitsu, ela passa por todas as faixas coloridas da Kids, da classe infantil do jiu-jitsu. Quando essa criança está na última faixa da Kids e ela atinge a idade para ser um atleta já considerado adulto,
ele começa na azul. Então, às vezes, é um atleta faixa azul que já tem mais de 10 anos de jiu-jitsu para trás. Então, você chegar numa categoria, por exemplo, eu que acabei de começar a lutar jiu-jitsu, sou faixa azul, e entrar numa categoria adulta com um cara que já tem 10 anos de jiu-jitsu e ainda também é faixa azul, provavelmente vai dar bem ruim, né? Sim, se você pegar, tá aqui fora, a gente vai mostrar. Então a Bia, minha filha, ela tem 5 anos, ela já tá treinando jiu-jitsu há 1 ano, então ela só poderia pegar azul de 15 para 16 anos, né? Então ela já teria aí 10 anos de jiu-jitsu, mais que uma formação de faixa preta, então ela vai pegar a primeira faixa dela. O Vitor, meu filho, também tá aí, ele já é faixa amarela, ele já passou algumas faixas. Já treina há 3 anos e ele tem 12, então assim, só daqui 3 anos ele vai pegar uma faixa azul. E aí você vai ter categoria adulto dos 18 aos 30 anos. Mano, é quando tá voando, performando, voando baixo, né? Então o cara que às vezes começa o esporte um pouquinho depois e ainda tá nessa categoria adulto, mano, vou te falar, vai sofrer bastante. Essa faixa... Vou até ver se passa um pouco dos poderes aqui. O que acontece? Mano, eu sou muito old e eu sempre quis muito pegar a faixa preta, né? Treinei muito. Então eu peguei ela em 2013. A faixa que eu graduei, assim que eu peguei, eu amarrei e guardei. Fui na loja da Caveira, lá em Moema, em 2013, comprei a faixa e essa faixa eu uso desde aquele dia. A mesma faixa. Eu não posso competir com ela, porque é desgaste, então assim, no campeonato, outro detalhe, eu não posso com kimono rasgado, não posso com kimono pequeno, tem padrões para você seguir, e a faixa é uma delas, a faixa tem que estar íntegra. Então eu tenho 2 outras faixas que eu uso, uma que eu ganhei do meu mestre, aí eu uso só em competição, e tem mais uma para competição também que eu deixo guardada, mas essa daqui é meu xodó, mano. Parece que quando eu não venho com ela, eu não tô treinando jiu-jitsu, tipo, é um bagulho que me dói, assim. Como eu vou fazer 2 treinos, normalmente eu uso o intra, né, só vou usar no segundo treino, não ponho muita água e vou tomando devagarzinho, né, segundo o protocolo do mestre Jean, né, eu só sigo o que o cara faz. E aí agora, graças a Deus, tô aí na Canibal, tá dando pra suplementar, e você sente a performance melhor, mano. Gosto muito de tomar o Pump Father nos treinos de jiu-jitsu, eu sinto que ele não bate, né, então ele fica bem tranquilo, só que eu sinto que eu consigo performar mais, né? Consigo ficar mais tempo. Mas como são 2 treininhos seguidos, jogar um aminoácidozinho. Jiu-jitsu, você tem praticamente minha idade só de prática do esporte. Mas na área da suplementação, eu tô aí com a Canibal já faz um tempinho, alguns anos. Sim. Eu queria perguntar para você, diretamente para uma pessoa que tá no nível mais alto do jiu-jitsu, se a suplementação, ela se faz ou não se faz necessária e se ajuda ou não ajuda de fato no desempenho do atleta. Mano, eu falo assim, não só por mim, mas por todos os atletas que estão aqui, que a gente faz uma suplementação mínima, né? Então você fala do mínimo, mano, multivitamina, creatina, poder aumentar a ingestão de proteína com os wheys, fazer o uso de amino, eu sinto que minha performance muda muito, até a disposição para chegar no treino. Né? Então mesmo pré-treino, né? Eu não gosto de tomar pré-treino, acelerar nada, mas é impressionante que eu sinto no jiu-jitsu que eu consigo performar melhor. Tecnicamente, mano, eu não entendo tanto. Amo bodybuilding, amo esporte, mas tecnicamente eu não entendo. Eu sinto no meu corpo que eu consigo performar mais. Isso é o que de fato importa, mano. Sim, a sensação sim, que a suplementação te promove. Aqui a gente tem, ó, Bibiquita, faixa branca ainda. A única faixa branca que eu gosto é ela. Eu não gosto de faixa branca. A única que eu tiro foto é ela. Ela já treina, ela fez o treino agora das 6h30 quando a gente tava no Seripano. O Vitor hoje ele treinou ontem, né? Então tem a turminha do... É adolescente, né? Ele treina quando ele decide que ele vai treinar, né? Eu amarrei a faixa na cintura dele. Então assim, é bem legal, é bem legal. Não dou aula pra eles, né? Eu gosto que eles treinem com outra, porque eu tenho medo, assim, de como eu sou um praticante, eu forçar e eles saírem do que eu tanto amo, né? Porque eu treino isso desde 2001 para 2002, né? Então é 24 anos treinando isso, tipo, faz parte da minha vida. Camila me conheceu em 2008, eu já era faixa roxa em 2008. Então é muito tempo e assim, eu queria que eles estivessem aqui. Eles vêm porque eles querem e eu amo isso. Eu amo isso. Tem a perna mais curta, eu vou pôr esse salto diferente, então é a única situação. Eu vou subir primeiro essa perna, força. Vocês lembram na época da escola que a gente ensinava como botar aqui, ó, segura a calça e faça o torque aqui? Esse é o cara que me bate, mas me bate com uma mão só. Não. Esse aqui é o Eduardo Tinoco. O Eduardo Tinoco é campeão mundial pela IBJJF. Pra quem conhece jiu-jitsu,
sabe? Ele foi lá na Califa, bateu em todo mundo e voltou com ela no peito. É campeão brasileiro pela CBJJ. Igual eu contei a história. Mano, ele tava sem treinar. É isso que dá raiva, mano. Ele tava sem treinar. Aí ele falou, vou lutar o brasileiro, Jagunço. Vou lutar o brasileiro. Não tem, tipo, ele mal treinou. Ele foi num campeonato de alto rendimento. Quantas lutas você fez, Tino? 6. Ele fez 6 lutas. Ele bateu no campeão pan-americano. Ele ganhou em todos os caras que tá competindo em alto. O cara tá vivendo do esporte. Ele foi lá, bateu em todo mundo, ganhou a medalha de brasileira e voltou aqui pra treinar com a gente, normal, como se fosse nada. Mais um dia de trabalho. Mano, é da hora. Eu vim pra Almeida tem 10 anos e eu decidi ficar porque, assim, existem prateleiras no jiu-jitsu, né? Você, desde o jiu-jitsu competitivo, você vê que tem prateleiras. Então, assim, eu sou um faixa preta bom e aí você vê que eu ainda tô muito longe do nível do Eduardo Tinoco, do Vivaldo, que eles estão em outra prateleira. Então, você sempre tá correndo muito. Jiu-jitsu, tipo, você não pode parar, você tem que nascer pro negócio, porque se você for ver, extremamente complexo, igual a gente falou, é um tempo de aprendizado muito longo, né, Tinoco? Sim. Você sempre tá aprendendo, né? Então eu faço aula particular com o Tinoco, então assim, eu já treino com ele há 10 anos, eu ainda faço a particular e tem detalhes que ele vai ajustando e muda totalmente o jiu-jitsu, e é isso que ele faz nos treinos dele, fazendo detalhe, é o detalhe que vai fazer ele mudar. E alta performance é outra pegada, mano. É outra pegada. Procure uma equipe onde tenha verdadeiros campeões, caras bons e que tenham didática, né? Que sejam bons de jiu-jitsu. O jiu-jitsu não mente. Ou você luta ou você não luta. Ele é bodybuilder profissional. Tá com 89 quilos desse tamanho. Mas o tamanho do braço. O tamanho do braço. Mas o que sabe, não sabe. Mano, o Osso é uma coisa engraçada. Porque, na verdade, é um esporte, né, oriental. E o Osso é um complemento do exército japonês, né? Tipo, é como se fosse um ok. Tipo, Osso. A pessoa fala e fala Osso. E aí no jiu-jitsu pegou muito isso, né? Então, assim, é osso pra tudo. O cara fala Osso. É como se fosse, tipo, entendido. Hoje no jiu-jitsu a gente tem 2 grandes federações, né? Uma é a CBJJE, que é do Moisés Morad, fundador da Lotus Club. Então ele faz eventos, então assim, vai ter um campeonato mundial sem pano. São eventos no Ibirapuera, né? Não tem uma representatividade tão grande, né? Esse evento. Aí você tem a IBJJF, que é uma federação internacional, corre alguns campeonatos aqui, ou mundial, pan-americano, só nos Estados Unidos. O europeu, óbvio, na Europa, em Portugal. E aí é uma federação que, comparada ao bodybuilder, seria a Muscle Conquest, né? Faz pequenos eventos e você pode ir para Olímpia. E a CBJJE é aquela federação menor, mas que paga prêmio. Então, mano, é muito engraçado porque é muito parecido, né? Então o Muscle Conquest, quem sabe, é a maior, não paga prêmio. E aí BJJF é igual. Então, mano, o Tinoco tá sentado ali, foi campeão brasileiro pela IBJJF. É o torneio do Brasil mais difícil, ele foi campeão e a única coisa que ele ganha é uma medalha. Ele não ganha mais nada, é uma medalha. Se ele lutasse um mundial CBJJE, mesmo sem tanta relevância, ele ganharia uma premiação em dinheiro. Alguma coisa ele ganharia. Então, assim, as federações menores, né, tentam fazer dessa forma. Mas a gente, quando fala que o cara é campeão mundial, tem que ter a validade da IBJJF, né? A competição, ela é separada por faixa, idade e categoria, né? Então na categoria adulto pra frente é faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. E aí as idades, adulto dos 18 aos 30, igual a gente falou, e aí vão tendo as Masters, que é do Master 1 ao Master 7, que a cada 5 anos você muda de Master. Então
Eu tenho 42 anos, eu sou um Master 3. Quando eu tiver 45 até 50, eu vou ser um Master 4. Então, quando eu vou lutar na minha categoria de peso, na minha categoria de faixa e na minha categoria de idade. Hoje a minha categoria é uma Master 3 pesadíssimo. Acima de 100 quilos de kimono, todo mundo junto. Bom, eu vou fazer todas as analogias com o bodybuilder, porque acho que no final dá muito parecido. Então você vai ter todas as categorias de peso rodando. Depois, os campeões até o terceiro lugar podem disputar o absoluto, que aí são todos os pesos, mas mantendo faixa e idade. Os campeões e até terceiro lugar, dependendo do evento. E aí você pode lutar o absoluto e seria o overall, né? Ali você estaria disputando o overall. Então, assim, é muito difícil você ver um cara pequeno de uma categoria de 60, 70 quilos, lutar um absoluto e ganhar. Mesmo os caras de alta performance, né? Então você pega caras muito, muito bons, os irmãos Miau, tudo, que dificilmente eles entram num absoluto. Muito difícil. Porque vai encontrar um cara de alta performance com 100, 110 quilos. No bodybuilder é a mesma coisa. Pegar um open de 110 quilos com uma linha, porque tá todo mundo em alta, né? De linha bonita, ele vai ficar muito maior que o cara, né? Então nem compensa, às vezes, entrar nessa competição, né? Vai ser muito lesivo para ele. Essas são as categorias. E aí, para você competir, você precisa sempre estar federado, né, nas filiações, manter a filiação em dia, que garante o histórico, né, para a federação saber quem você é. E aí, quando você pega a faixa preta, você pode registrar sua faixa preta na IBJJF. Tendo 3 graus na faixa preta, você pode abrir uma equipe perante a IBJJF, né? Uma equipe é você poder ter o seu nome, então montar o Jagunços Jiu-Jitsu. Para a federação, para eu existir, eu tenho que ter 3 graus pela federação. O que seriam 3 graus na faixa preta? Até o terceiro grau, a cada 3 anos, o faixa preta ativo, ele pega 1 grau. Então eu teria 9 anos de faixa preta e poderia montar uma equipe, né? Então é isso. Hoje eu sou registrado pela IBJJF, sou federado e agora só falta regularizar, pagar, né, os graus para ficar em dia. Poderia ter uma equipe com meu nome, mas não vale muito a pena, né? Não vale muito a pena. É melhor estar junto com todo mundo, ter sempre muita gente boa treinando. É isso aí, mano. Finalizado. Vimos um nívelzinho aí do Shark. Vivaldo puxou aí o treino, os 2 treinos, né? Quem viu? Vai falar um pouco aí da carreira. Só um pouquinho. Quando começou... Comecei jiu-jitsu faz um tempinho, vou fazer 41 hoje. Eu treino desde os 16 para os 17 anos. A maior parte da minha vida eu treinei na equipe do Guigo. Fiquei 20 anos lá. Já estou aqui na Almeida há mais de 1 ano. Tenho 16 anos de faixa preta. Estou no 4º grau da faixa preta já. Já ganhei alguns títulos, né? Sul-Americano, IBJJF, Mundial CBJJE. Ganhei diversos Opens e estamos aí rodei o mundo ali através da arte marcial também, seja competindo ou dando seminário, e me sinto privilegiado de poder viver do esporte que eu amo. Tem muita gente, lógico, ele tem a orelha estourada, ele tem, mas assim, muita gente na década de 90 para 2000, o jiu-jitsu era visto como esporte de pit boy, né? E aí a galera queria ser isso pra parecer que era alguma coisa. E a galera estourava, pegava alicate, o outro batia na orelha pra ter as orelhas moídas e zero jiu-jitsu. Zero jiu-jitsu, mano. Eu acho que o legal é ter a orelha e lutar jiu-jitsu, né, mano? Ah, sim, com certeza. Ajuda bastante. Mas fala aí, na década de 90, 2000, como que era o jiu-jitsu em São Paulo, mano? Nossa, era muito, muito diferente. Até a dinâmica das academias e tudo mais. Não tinha essa preocupação em fidelizar mulheres, famílias e tudo mais. Era o pessoal que gostava de sair na mão mesmo, juntar o pessoal. Não tinha uma dinâmica de você ter uma sequência de aulas. Era o que dava na cabeça do professor no dia. Você estava começando, já colocava você para treinar com quem tivesse. Você tinha que se virar nos 30 ali. Então era uma dinâmica muito diferente. Eu que gosto de treinar mais fortes desde sempre. Eu achava divertido, mas isso afastou muita gente da arte. E hoje o jiu-jitsu é um esporte muito mais plural, muito mais familiar, muito mais receptivo a uma maior diversidade de pessoas possível, assim. Se mantivesse essa cultura hoje, até nas academias, nunca se achar esses talentos. Assim como o jiu-jitsu.
Eu falo que na época a gente ainda brinca de taparia às vezes, né? Que sai na mão mesmo, porque o jiu-jitsu era isso. O jiu-jitsu era uma defesa pessoal mesmo, era porrada. Hoje a gente pratica um jiu-jitsu competitivo, né? Onde tem pontuação, existem regras e é bem mais saudável. E aí pode ser uma pessoa que não gosta de porradaria livre e seria um talento no jiu-jitsu, era desperdiçado. Ele era desperdiçado, né? Para você criar um legado seria muito mais difícil. Não é um ambiente que a família estaria vivendo. Você não teria um bodybuilder entrando para treinar Gil, porque o cara era forte. O que os caras faziam? Mano, arregaça ele. Ele já é forte, pau nele. E aí você ia perder um talento, um cara que ama o esporte, que quer conviver, quer competir, quer se entregar ao esporte. Você não ia ter isso. Eu vou voltar depois de 6 anos a competir. O Vitor já viu muito eu competir. Essa daqui nunca viu medalhinha do papai. Então é isso, mano. Vou pras cabeças, tentar voltar forte em Curitiba. O Mestrão vai estar lá também competindo, vai estar junto comigo. E vamos ver se o Shark aí dá uma animada e vai nesse comboio aí com a gente pra Curitiba já. Ganhar uma medalhinha IBJJF, largar esse bodybuilder e vir pra força do mal. Se inscreve no canal da Carimbó. É isso aí, já deixa o like, o joinha, fortalece o jiu-jitsu aí, família. Mais gente praticando, mais forte será. Valeu, Canibal, pela oportunidade. Ouça!